Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a um novo episódio do Battistini Talks com o meu amigo Luiz Paulo Jorge Foguete. Boa noite, Ricardo. Boa noite, empresários, fundadores e todo mundo que esteja assistindo você. Nos curtindo um pouco. Obrigado por você ter vindo, viu? Prazer. Eu sei que tá bem corrido. Você mora onde aqui em São Paulo? Eu moro na Vila Madalena, moro na Rua Harmonia. Tá, mas não dá um número, senão vai encher de carta lá. E boleto. Não mandem boleto. Não mandem boleto. Não mande, né? Não mande, já tem mas muito. Você é de São Paulo mesmo? Não, eu sou de uma cidade do interior chamada Tanabi. Tanabi é perto de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto faz parte da grande Tanabi. É uma cidade de 25 mil habitantes que eu fiquei lá. Até hoje eu tenho fazenda e vínculo. Minha mãe tá lá ainda. E eu vim pra cá cedinho. Vim com 6, 7 anos eu tava aqui. Que legal. Você é filho único? Eu sou filho único. Nossa, que dificuldade, hein, filho único. Tudo tem lado bom e ruim. Minha casa sempre foi cheia de gente, eu sempre tive muito primo, sempre fui muito amigo. Até hoje minha casa é abarrotada. Talvez seja a própria carência de ser único. Então sempre eu fui rodeado de muita gente. Isso é bom, então, né? Eu adoro gente. Para mim, gente não é um problema. E seus pais estão vivos? Meu pai faleceu quando eu tinha 18 anos, minha mãe tá bem. Minha mãe tá com 84, mas tá ótima. 84? A velhinha tá nota 10. E você falou que você tem uma fazenda lá? Nota 10, tem uma fazenda de cana e que a gente arrenda e milho. Milho é de planta e a cana a gente arrenda. Mas é pequenininho, tá? Mas é muito bacana, eu gosto de fazenda. Então pra mim é sempre prazeroso ir pra fazenda. Você tem um filho, né? Tenho um filho. Eu vi a sua foto com ele no WhatsApp. Como ele chama? Chama Gustavo. Gustavo. Qual a idade dele? O Gustavo tem 9 anos, figuraça, super bem-humorado, super bacana, super É igual o pai, né? Porque você também é super bem-humorado. Ele é bem-humorado. Nós nos divertimos muito junto. Muito, com muita coisa. Muito, muito gostoso esse relacionamento. Eu queria que você falasse um pouco da sua juventude. Pra gente, o pessoal te conhecer mais. Minha juventude é de alguém... Por exemplo, o que você fez de... Eu fiz Bandeirantes, fiz colégio de Bandeirantes, depois fazer poli. Eu sempre gostei de estudar, então para mim estudar sempre foi um prazer. Eu sempre acreditei meio fortemente que conhecimento é o único veículo que poderia me impulsionar. Ao mesmo tempo, eu venho de muita alma livre, então eu sempre gostei de andar, sempre gostei de conhecer os lugares, sempre tenho uma certa curiosidade de ir em todos os lugares. Eu acho que eu não fujo muito do menino classe média alta, que brincava na rua, que tinha um monte de amigos, que viveu um São Paulo completamente diferente do São Paulo de hoje. Acho que eu me encaixo nesse biotipo. Mas eu curtia muito a rua, eu saía... Você jogava queimada? Você sabe o que é isso? Sei, eu jogava queimada, tinha Mamãe da Rua, tinha um monte, aquele que o Round Six tá fazendo agora, que é uma batatinha frita, 1, 2, 3. Puta, eu jogava uma... Ainda bem que não era pra matar, né? Não era, as pessoas sobreviviam, embora tinha uns que queriam matar os outros, mas eles sobreviviam, né? Foi super bacana, meu. Eu sempre fui muito ruim de esporte, meu. Sempre. Mas você joga tênis? Não, eu jogo tudo, jogo tênis, jogo golfe. Mas eu nunca consegui ser bom em nada. A minha capacidade vai até nota 5,5, mas eu me divirto com todos os jogos. Todos. Eu acho uma delícia, acho prazeroso, gosto de correr, gosto de negócio, mas jogo mal tudo. O tênis também? O tênis também, mas é prazeroso pra mim. Eu vou lá, corro, vou de um lado, saio transpirando. Você faz aquela cena? Faço a cena, aí vai jogar os caras bons comigo. E você faz aquele barulho? Não, eu acho horrível esse barulho. Tem duas coisas que eu acho muito horrível. Esse barulho, quando as pessoas vão naquela academia fazer aquele negócio da bicicleta, que é o spinning, que fica a professora gritando, uhul, vai. As duas coisas que eu tenho horror. Eu não faço... Toda vez que eu vejo alguém fazendo isso, me dá um certo negócio, eu falo, tá bom, gente, obrigado. Você curte academia ou não? Não, eu vou falar uma coisa, provavelmente vai ser complicada, que eu vou me denunciar, mas eu acho que a academia é a coisa mais chata do planeta até. Eu faço 3 dias de academia, eu vou lá de manhã, corro, porque é necessário. Para mim, o meu ansiolítico. Para mim, você vai perguntar. Não faço cada estética, não faço para ansiolítico, baixar minha temperatura. Essa é a minha vontade de ir para academia. Mas eu acho a academia muito chato. Eu acho, pelo amor de Deus. Gostoso esporte coletivo, conviver com gente. Isso é uma delícia. Mas a academia dá para fazer muita amizade. Não, dá pra você conversar porque você vai arranjar outro tonto, também não queria estar lá. E aí você e o outro tonto se entendem, 2 tontos se entendem e tudo bem. E aí você arranja um cara pra sobreviver com você 1 hora. Então esse é o princípio de sobrevivência na academia. Agora, não é o lugar, não acho que ninguém gosta de correr olhando uma esteira e olhando na frente um espelho ou uma fotinho lá do cara fingindo que tá correndo na França. Acho que não dá, é impossível. Mas que bom que você se esforça pra fazer, né? Não tem que fazer, não dá, meu. Acho que mudou as gerações. E você estudou o quê, Luiz? Eu fiz engenharia, então fiz USP, fiz poli, sou formado em engenharia civil. Nossa, engenharia civil? Engenharia civil. Embora sempre pedir para mim hoje uma escada, eu vou pedir para chamar um engenheiro para fazer para você. Porque eu caí direto em banco.
Eu comecei carreira financeira. Então, não tenho ideia do mundo de engenharia civil. Na minha época, a engenharia remunerava muito pouco. O Brasil construiu muito pouco. Então, todos que fizeram comigo acabaram indo para banco, administração, consultoria. Toda a minha turma foi fazer outra coisa na vida. E você trabalhou em qual banco? Olha, eu trabalhei no Unibanco, tá? Por bastante tempo. Você fazia o que lá? E aí eu fui numa área que é muito legal. Dentro do banco de investimento é uma área chamada Equity Research, que é analisar ações de empresa, fazer valuation, avaliar quantas empresas. E me deu uma visão muito macro de empresas. Na época eu fui um analista da Petrobras, então eu ia para dentro da Petrobras, olhava como que funcionava, como ele ia crescer. Você viajava para o Rio? Foi muito legal. Fui muitas vezes para o Rio, fui para dentro das plataformas, que eles levavam os analistas. Eu era um analista craque, gostava pra caramba de fazer cálculo, de olhar quanto que ia produzir, entender os diversos tipos de plataforma que tinha, e acabei me destacando nisso. Então foi muito bacana. Mas aí eu fui seguir outra carreira a partir daí. Mas você é um cara tão ativo, você conseguia bater cartão e ficar lá? Não é, eu acho que depende da atividade. Eu lidava uma atividade que intelectualmente, eu sempre gostei de ser provocado intelectualmente. Pô, você analisar empresas e conhecer o mercado, mas quando eu tinha que sair da faculdade, era um completo tonto, não entendia nada de nada. Então, entender esse mundo de ações, hoje é engraçado, esse mundo de mercado de capitais, ele é mais familiar para um jovem. Ele é muito mais familiar. Você vê um jovem falando ação, dívida. Naquela época era uma coisa meio... Que mundo é esse? Tanto, eu comecei no Citibank. O primeiro meu estágio foi dentro do Citi. E o Citi, na época, era aquele... Você imagina um menino, né, do interior, lá tá na Bia, olhava aquele Citi na Paulista, daquele tamanho, e falava, nossa, meu sonho era estar aqui. E era um sonho da galera. Quem diria que hoje o Citi representa pouquíssimo dentro do universo de bancos do Brasil. E enquanto o Itaú, Unibanco, Bradesco, hoje são aqueles monstros gigantes. Então foi muito gostoso, meu. Juro pra você, delicioso. Eu tenho amigos de estágio até hoje, que começaram estagiando comigo, eles são amigos até hoje. Aliás, eu conservei grande parte dos meus amigos. Que desde legal. essa época. Você falou que tem bastante amigos, mas quantos amigos mesmo? Não, Ricardo, eu tenho um problema de lealdade, meu. Eu sou muito leal aos meus amigos. Não, isso não é problema. Não, aliás, eu admiro muito quem tem lealdade. Nesse ponto eu sou quase mafioso. Você lembra como que é no começo do Poder o Chefão, ele fala, posso fazer um favor para você? Talvez nunca mais, mas um dia se eu te pedir, por favor, então sempre teve esse vínculo de nos ajudarmos a construção, nada no sentido negativo, mas sempre pô, me ajuda aqui, o que você está fazendo, me indica numa vaga, ainda mais naquela começo de carreira, que é um pouco mais denso, o começo, depois as coisas vão caminhando. Mas, daquela época de Citi, só para você entender, meus amigos de criança, eu faço churrasco com eles, com meus amigos de criança lá de Itanabi. São 8, a gente se fala. Tem um grupo, hoje tem tudo grupo, mas são amigos irmãos, que foram no meu casamento, foram que acompanharam minha vida inteira. Nossa, isso não é para qualquer um. Meus amigos do Bandeirantes, a gente tem um grupo, 7 amigos do Bandeirantes. A gente faz churrasco uma vez a cada 2 semanas. A gente encontra os amigos do Bandeirantes. Meus amigos da Poli, eu tenho 8 amigos da Poli, a gente se encontra também na Poli. Nossa, você gosta do número 8, hein? 8, 7, mas é geralmente 6 a 8. Aí eu fui fazer INSEAD na França, também tem uma turminha lá, são 6, que hoje é Você estudou na França? Estudei na França. Então, vamos falar devagar. Você estudou na França fazendo o quê? Eu fui fazer MBA na França, vou fazer o INSEAD. Então, eu estava no meio da correria. O que é o INSEAD? Eu não sei. INSEAD é um das grandes casas que provê a formação de mestrado em business. Então, eu fiz aquele mestrado em administração, aí fiquei 1 ano na França, num lugar muito gostoso, chamado Fontainebleau, eu queria estudar. E aí eu fui para lá, acabou impulsionando minha carreira um pouco. Você fala francês? Falo francês. Ele está bem enferrujado, mas eu ainda me viro bem. Que legal, não sabia, hein? Entendeu? Muito legal. Eu queria que você contasse um pouco. Bom, você já falou uma parte aí, que você trabalhou no banco e tal. E depois? O que aconteceu? Aí, eu tive um líder amado chamado Antônio Carlos Zen, que me chama para ser planejamento estratégico de uma empresa chamada FMC, que é uma empresa de defensivos agrícolas sediada em Campinas. Eu vou lá, faço durante 1 ano esse trabalho lindo de planejamento estratégico, de PowerPoints, de fazer Excel. E no final de 1 ano ele falou, que menino talentoso. Agora você vai para o campo, meu amigo. Você está indo para Goiás para assumir um time de 8 pessoas em Goiás. Aí eu li assim e falei, você está brincando, mas eu vou para Goiás? Vai, você vai tocar Goiás e Minas Gerais. O que você acha disso? Vamos que vamos, né, meu? Vou entender. Você tinha quantos anos? E me deu dicas maravilhosas. Tinha uns 27 anos, 28 anos. E me deu dicas maravilhosas. Virou para mim e falou, olha, eu vou te dar a grande dica da tua vida e serviu para muito. Ele me chamou na sala e falou, qual é o seu time de futebol? Eu falei, eu sou São Paulino. Ele falou, não!
Aí eu falei, você é Goiás, você torce pro Goiás. Você não passou no teste. Aí ele virou pra mim, qual é o seu prato predileto? Eu falei assim, eu gosto muito de carne. Ele falou, não, você quer arroz com piqui. Arroz com o quê? Com piqui. Piqui é um prato bem típico, que tem aquele cheiro. Eu acho gostoso, eu acho uma delícia. E aí você entende, quando você abraça o local te abraça de volta. Foi esse o recado que ele me deu. Então, Mas quando eu cheguei lá... é um guru mesmo, hein? Quando eu cheguei em Goiânia, porra, olhava aquilo... E foi engraçado minha primeira reunião com a turma, porque eu reuni uma turma, né? A turma cuidava de fazenda. E aí eu reuni a turma e falei, gente, a gente vai ter share of wallet disso, share of wallet... Aí acabou a reunião, tem um menino que chama Filemon. Ele falou, posso falar com o senhor um pouquinho? Eu tinha 28 anos, não é senhor, não, pode me chamar de Luiz. Ele olhou para mim e falou, olha, Luiz, você falou aí, né? A força que você tem, né? Você é convicto, mas não entendemos nada. Não entendemos absolutamente nada. Aí foi uma hora de um exercício de liderança, de falar, meu, volta atrás, volta um passo atrás, tenta se comunicar com as pessoas como eles falam. E aí começa a nascer um outro Luiz Paulo, menos de São Paulo e mais brasileiro. Aí eu comecei a colocar a mão na massa, entender e viajar. Ia para fazenda. Ia fazer no meio de Goiás, plantava soja, ia lá ver como estava a soja. Tal. E era um momento que o agro sempre cresceu. O agro esse ano foi muito difícil. Mas o agro até um ano anterior, ele cresce exponencialmente. Então, eu tive o privilégio de estar num setor que cresce exponencialmente. E eu fui subindo. Eu era gerente regional, aí ganhei mais 2 estados. Aí depois ganhei mais 2 estados. Aí falaram, você está fazendo um trabalho muito bacana, você agora vai ser do Cerrado. Cerrado inclui Mato Grosso. Mas o que você fazia de bacana? Eu vou na sua fazenda e falo, olha, você está plantando soja. Para você plantar uma soja e produzir mais, você vai ter que usar determinados elementos que vão fazer você produzir mais. Deixa eu te mostrar esses elementos. Ou que vão controlar animais, ou que vão deixar a planta mais fortinha. Então, recomendava nutrientes e usava controles biológicos ou químicos para controlar os bichinhos que comem as plantas e as plantas crescerem mais. Caramba, consegui ser didático nisso? Sim, você foi praticamente um engenheiro agrônomo agora. Praticamente. Não, mas eu perguntava muito, porque qual que é a sacada da vida? Perguntar, né? Então eu falava, mas e se eu usar isso? Vai matar tantos de bichinhos. Matar tantos bichinhos, cresce quanto a mais? Cresce isso. Aí você começa a ter o raciocínio de engenheiro e aí você vai perguntando. Tem um grande amigo meu que é do ITA, que é um presidente de empresa também, mesma coisa. Foi pro agro, se apaixonou e nunca mais saiu. Eu fiquei a vida inteira no agro, isso aí faz 8 anos. Eu adoro o agro. Você tem saudades? Do agro? O agro é uma delícia, pô, para com isso. Eu adoro ir pra fazenda. Então eu ia lá pro interior. Por quantas eu cheguei no Mato Grosso, em fazendas gigantes, tá fazendo girar imagem, de Blairo, falou, vem aqui comer um negocinho. Luiz Paulo, fiz um arrozinho carreteiro que eu sei que você gosta. Olha. Aí ia lá, essas são as reuniões do agro. É completamente diferente da reunião de São Paulo. Completamente, é uma delícia. E pessoas muito transparentes, muito. Não tem rodeio. Por que você acha que paulista não é transparente? Eu acho que é menos transparente. Não é o problema do paulista. O problema do latino é um pouco assim. A comunicação nossa não é direta. Ao contrário do alemão, do americano, que a comunicação é muito direta, a comunicação do latino ela é indireta. Então você dá um sinal e aí você demora mais. No agro, não sei se a grande base do agro foi os gaúchos que foram para o Cerrado abrir, e não sei se tem um italiano atrás, não sei se tem preciso resolver de vez a coisa. É mais fácil a comunicação. É mais fácil, mas não é mais fácil, mais direto a comunicação. Isso que você falou, eu acho importante, a sinceridade. Né? A pessoa transparente, que é o que o pessoal do interior tem mais do que talvez a gente encontra essas pessoas, né? Você quer evitar o choque, mas ao mesmo tempo, se você falasse a verdade, as relações seriam mais sólidas. Então, aí tem discussões eternas sobre a verdade. Verdade é filosófica. Nelson Rodrigues fala uma frase que ele fala assim, mintam jovens, a verdade é insuportável. Não sei se eu acredito nisso, mas ele falava isso dentro de... Você gosta de ler literatura? Adoro, pô, sou viciado. Leio sempre tem alguma coisa do meu lado. Sempre. Nunca é difícil passar sem nada. Puxa vida. Difícil. Você é um nerd. Não sei, bobão, nerd. Tudo igual, meio parecido. Não, você sabe. Tudo junto. Mas eu tô te elogiando, não tô falando que você é bobão. Não, mas o nerd é um pouco, meu. Não é. Eu sempre fui mais livre, às vezes, sabe? Eu adoro, às vezes, fazer uma viagem. Talvez, sempre eu tenho minhas 3 horas de ler, que eu gosto de ficar lá sentado num cantinho. Você consegue ler? Você consegue ler no celular? Eu odeio ler. Eu adoro Folha, meu. Você prefere o livro mesmo? Eu adoro Folha. Mas, por exemplo, eu não estou assinando mais The Economist. Quando você manda The Economist, eu acabo lendo. Porque eu gosto muito das matérias da Economist. Teve uma de eu vi o elogio que você fez da Times também, que você gostou muito da... Sempre que tem uma matériazinha boa, eu vou lá para dentro mergulhar. Teve uma que você mandou sobre envelhecimento, genial. Falando que o cérebro, não sei se você lembra dessa matéria, mas que
O corpo, eles estão conseguindo estender a vida do corpo, mas que o cérebro não está acompanhando. Então, a grande luta agora é como que você vai... O neurocirurgiões, neurociências, vão melhorar um pouquinho essa dinâmica. Eu achei genial a matéria. Muito boa. Muito boa. Como foi que você entrou no mundo da bebida? Tá, eu sempre gostei de coquetelaria. Então, PS, eu morei... A gente pulou um capítulo aqui, mas eu fiquei 10 anos fora do Brasil. Ah, então peraí. Não. Então, vamos falar sobre esse capítulo, que eu acho importante. Então, você foi pra onde? Então, eu fui morar na Bélgica. Não, deixa eu só dar um passo antes, vai, desculpa aí. Você fez um puta sucesso, tal, por vários estados e... Aí, viro gerente do Cerrado. Viro gerente do Cerrado, também continuo fazendo algumas coisas muito bacanas e me transformo em diretor da empresa. Virei diretor comercial. Aí, qual é o seu sonho nessa época? Quero ser presidente da empresa. Chamo o meu líder amado, Antônio Carlos. Falei, Antônio Carlos, quero ser presidente. Ele falou, então vou te contar um negócio. Nas estrelinhas que você coloca de patente para você subir, você vai ter que passar pela mãe. E mãe é fora do país. Você tem que ir embora. Então, foi interessante o processo. E aí ele me prepara, aí eu vou para a Bélgica e eu vou assumir a FMC Europa e a cana-de-açúcar da Ásia. Então, eu pego essas duas partes e ficam na minha mão. Então você ficou na Bélgica. Fiquei na Bélgica. Foi muito bacana. Eu ia país a país visitar o agro. Então eu fui visitar campo de batata na Rússia, eu fui visitar campo de trigo na Bielorrússia, eu fui para Cazaquistão diversas vezes. E aí Turquia eu vi de cabo a rabo. Quase uma semana sim, uma semana não. Porque a gente queria abrir operação na Turquia para ficar melhor, eu ia bastante para a Turquia. Aí fiquei 5 anos. E aí eu vou para Dreyfus, a Dreyfus me chama para um cargo para ser o head dessa operação. Que imagina um pedaço da Europa, a Dreyfus estava fundando essa operação e falou, você não quer ser o head global de defensivos? Tocar todo o negócio no mundo? Falei, quero tocar o negócio no mundo. E aí eu vou para a Suíça, onde eu fico mais 5 anos na Suíça. Caramba! E aí compramos um negócio na África, um negócio grande, eu rodava muito a África. Fui para todos os países. Aonde que você morou na Suíça? Na Suíça eu morei em Geneve. Nossa, mas não é fraco, não. Não, mas Geneve é chato pra caramba, pelo amor de Deus. É a história da neve. Você já viu aquele vídeo do argentino, ou não? Que ele vai para sai de Rosário para ir pro Canadá ou não? Não. É a mesma situação. Tem um argentino que ele vai para Rosário, que ele começa em Rosário falando assim: Hola, não me gusta mais acá, me gusta muito morar afuera, mirar a neve. Vou a Canadá. Aí ele vai para Montreal. Aí a primeira semana ele fala assim, nossa, que lindo, a neve cai, é tudo branco, é maravilhoso. Aí a segunda semana ele fala, mas a neve não para de cair. Como não me para? Aí na terceira ele fala, que merda de la neve. É mais ou menos quem mora em lugar frio. Chega uma hora e o cara fala, meu, é bonito, é lindo 3 semanas. Agora para, meu, você ficar lá 4 meses tirando neve da porta da tua casa, só se você for louco da cabeça. Chega uma hora que o frio enche o saco, e mais que o frio, a falta de luminosidade. Morar em lugares escuros, eles te deprimem. Então você tem que tomar um cuidado para você não cair numa depressão uma hora. Você, de todos esses países que você viveu e liderou e passou, o que você aprendeu com isso? Nossa, cada um aprende uma coisa, não dá para... Eu tive lições maravilhosas, mas eu aprendi a respeitar opiniões diferentes. De verdade. Porque todo mundo fala que gosta de diversidade, mas como que é a história do Henry Ford, que é legal a frase? Eu respeito todo mundo que gosta de carros, desde que eles sejam pretos, desde que eles combinem com o meu. Não, eu peguei conversas maravilhosas, você ficar com russos, eu tinha uma equipe na Rússia, eu tinha uma equipe de 25 pessoas na Rússia, eu tinha equipe na Índia que comprava, eu tinha equipe na China. E aí você entender como funciona não só o business, mas o comando. A Rússia gosta de cara que chega lá e fala, ai, eu tinha o Pavel, que era o líder da Rússia, e falava assim, Pavel, we need to go there. E ele adorava esse negócio. Francês, o que eu falava para a minha equipe francesa, eles faziam o oposto. Aí eu descobri que eu tinha que falar para eles assim. Eu falava assim, mas qual que é a ideia de vocês? Aí falava, tem uma ideia. Eu falava, puta, mas gênio. Aí todos faziam. Então, você descobrir isso na marra, você descobrir isso, o que é legal, do indiano a gente teve... Eu estava uma vez com o Red lá da Índia, e ele me explicou um pouco as castas, e ele me explicou... Ele era casado com uma mulher indicada pela mãe dele. Eu falei, mas isso não é um absurdo? Ele falou, você quer ouvir a verdade? Você acha que quem te conhece melhor, você ou sua mãe? Aí eu falei, caramba... E começam os bons pontos de vista da vida. E você não precisa concordar ou discordar. Mas é legal saber que tem um monte de gente com pontos... Porque tem um gráfico de ignorância que eu adoro. Gráfico, digo, né? É o seguinte. 15% do que você sabe. Então você sabe o que você fala, você sabe a tua trajetória de comunicação, você sabe a tua trajetória de passou. 15%
Você sabe que você não sabe. Então você sabe que você não entende de oncologia, você sabe que você não entende como que é o projeto. Um monte de coisa. 60% você não sabe que você não sabe. Porque você nunca se deparou com a situação. Você não sabe que você não sabe. E essa que é a grande sacada, é você entender que de 60 para mais, você não tem a mínima noção da solução que você não teve. Plantar cacau engana. Você nunca passou por essa situação, você não sabe qual é o solo. Você nem sabe que você não sabe, porque você nunca foi exposto a isso. Então, acho que a grande tacada, que eu tive uma chance de ver, olhar o não sei, que eu não sei e virar não sei só. Sabe? Olha, tudo eu achava que eu não sabia. Agora eu sei realmente que eu não sei, que é difícil isso, que essa cultura é muito mais complicada e como que a gente lida com isso. Então, eu acho que foi a grande, se perguntasse o bottom line, assim, tem 1000 ensinamentos, 1000 coisas engraçadas, geniais, assim. Você já pensou em escrever um livro sobre isso? Tem um monte de gente que já me pediu isso, porque eu tenho histórias geniais e eu mantive essas amizades também, então eu converso de vez em quando. Então, agora a Adriana estava na Turquia e eu liguei pro Errol, chama Errol Karkan, que era o meu... Eu falei, Errol, por favor, dá para você... A Adriana tem problema de diabetes, você consegue ver para ela em toda a Turquia, você consegue me deixar alguém meio atento que se tiver algum problema, você compra as insulinas, porque cada lugar tem um jeito de comprar insulina também. Então... Essa é a coisa legal. O Errol, eu tive com ele 1000 situações de negociação. A gente cruzava a Turquia de cabo a rabo negociando. Então, esse é o tipo de amizade que dá para ter hoje. Eu tenho 1000 histórias, mas 1000 assim, do Quênia. Uma vez eu lembro em Nairobi, eu chego em Nairobi, aí eu estava com o distribuidor que vende os nossos produtos, eu olhei para ele e falei assim. Falei, o que a gente vai fazer? Ele falou, Luiz Paulo, a gente pode sentar aqui, tem um almoço tradicional, a gente pode fazer um negócio diferente. Aí eu olhei pro cara, chamava John, cara, 1,90 m, um braço desse tamanho. Eu falei, John, vai. Eu falei, John. Ele falou, eu falei, vambora, confio em você. Aí ele pegou 2 sanduíches e a gente foi comer no orfanato de elefante, que fica a 15 minutos de Nairobi. Olha... E os elefantes são mortos, as mães dos elefantes, por causa do marfim, e os pequenininhos começam a gritar no meio da selva. E ele foi lá comigo, comeu o sanduíche, e a gente discutiu lá de negócio, então uma hora, falamos, você entendeu que eu estou fazendo isso? Então, são experiências absolutamente únicas. Negociar no Cairo. Pô, cara, aquela zona do caramba, aquele trânsito infernal, e a gente lá negociando, eu e mais 2 caras, indo para a pirâmide, eu queria ir para Gipsy, era a primeira vez que eu estava indo, a gente foi junto. E aí fui aprender muito. Então, é muito legal, mas eu não sei se era isso que eu gostaria de contar. Tem outras coisas que eu talvez gostaria de discutir mais do que as minhas viagens. Eu acho um pouco egocentrista, pode falar a verdade. Eu não acho. Você está compartilhando histórias que ninguém nunca ouviu e eu não sabia que existia um formato de órfãos de elefante. Eu preferiria você perguntar, o que eu adoraria fazer com esse conhecimento? Talvez ensinar melhor as pessoas que gostariam de morar fora ou viver experiências para valer lá fora, como que é essa introdução no mundo lá fora. Isso eu acho que eu agregaria mais a vida de pessoas. Eu não acredito em gente que quer mudar o mundo, eu acredito em gente que quer mudar poucas pessoas. E depois elas difundem. Também acredito nisso. Eu também, não acredito. Você gosta de mudar Você contribui com a pessoa que está à sua frente. Isso aí. Vocês vão mudar o mundo, eu já acho meio picaretagem. Toda vez que eu vejo alguém falando isso, me dá um treco no coração, me dá um tremelique que eu vou embora. Agora, ensinar, por exemplo, os expatriados, eu não sei se você sabe, 40% dos expatriados falham. E eles falham por quê? Porque as mulheres não se adaptam, mulheres ou os esposos não se adaptam na vida de expatriado. Então, este trabalho, nenhuma empresa te fala para você isso. Porque você está tão empolgado, vão te mandar agora para... Aí você vai todo feliz e... Pô, tua mulher vai ficar sozinha, tua esposa vai ficar sozinha. Como que ela vai fazer amizade? Vai para um país frio. Dependendo da língua, uma coisa é a língua inglesa, que você mais ou menos ouviu algumas palavras, mas você pegar uma língua francesa, a língua francesa é uma língua difícil, pegar a China, você ficar em Xangai, ok, e aí você for para Shenzhen, você for para... Pelo amor de Deus, como que você vai se adaptar lá facilmente? Então, essa ajuda eu tinha vontade de fazer, isso faria super feliz, dentro de uma casa legal, isso eu faria feliz e contente. É bom saber. Isso eu faria super feliz. Assim, é uma pergunta até estranha que eu vou te fazer, estranha assim, talvez você não tenha uma resposta, porque eu percebi que você não foi só para países, você foi para localidades. Quantos países você já... Quantas culturas diferentes você... Não me cobraram isso outro dia, eu tive que responder. Vivenciou. Porque eu não gosto de... Eu te falei, eu acho egocentrista, assim, do fundo do coração. Mas aí veio 2 pessoas e falou, deixa eu anotar tudo. Mais ou menos 115, 110 países. Você conhece 115 países? Eu rodava muito. Eu fui para Madagascar. Conhece alguém que foi para Madagascar? Fui para Antananarivo. Eu sobrevoei Madagascar de cabo a rabo. Você só deve lembrar da música. 115 países.
Eu acho que você é a única pessoa que eu conheço que conhece 115 países. Eu não sei. Quando eu falo, às vezes, eu rodava muito mesmo. Eu falei, eu ia para o interior, não é? Romênia. Eu fiquei em Bucareste umas 3 vezes. Mas eu não fiquei em Bucareste. Aí eu fui para Brasov é onde fica o Drácula. Aí eu fui lá ver o Drácula. Aí eu falei, deixa eu descer para ver os campos de milho. Tem bastante milho lá. E é um milho de uma qualidade. Você vai ver o que Drácula que você foi ver? Transilvânia fica na Romênia. Não, mas o Drácula não existe. Não existe, mas você vai lá ver o castelo do Dracul, que era a ordem de Dracul, que é aquele cara que empalava as pessoas, que é o último dos grandes cruzados. É muito legal a história do Drácula verdadeiro, não o chupa-sangue, é o chupa-cabra. Esquece esse daí. Mas a história do Dracul é uma das histórias mais maravilhosas que existe, porque ele era o último dos grandes cruzados, daqueles machão, que ia lá pra porrada, pegava os caras, empalava para os caras ficarem com medo, os turcos ficarem com medo de invadir o Império Romano. Sim. É assim que ele funcionava. Então era um dos grandes guerreiros, tanto que ele é um herói. Então quando a pessoa vai lá e fala, eu gostaria de... O cara fala, pelo amor de Deus, meu, vem aqui conhecer a nossa história. Não vem conhecer essa história ridícula da Transilvânia. Qual país que você mais gostou? Cada um tem sua graça. Cada um tem sua graça. Eu acho a Tailândia genial. A Tailândia é muito bacana. Como eu como de tudo, porque tem gente que chega lá e fica horrorizado. Mas você comeu bicho? Japão, comi todos os tipos de bicho. Eu como sem problema, tá? E outra coisa, a Europa, quando você mora na Europa, tem temporadas de caça. Então tem época de fazão, tem época de cavalo, tem época de perdiz. E a carne na Europa, a carne de vaca, ela é ruim. Por quê? Porque são áreas pequenas e muito montanhosas. Então são carnes gordurosas. Por isso que você vai lá e come muito entrecô. Porque tem um monte de pedaço de gordura no meio do entrecô. Agora, é difícil comer carne boa na Europa. Então você acaba pegando coisas diferentes. Pato é uma dele, pô. Adoro pato, gosto de tudo quanto é jeito. Tudo quanto é jeito. Não é só pato, não. Comi muita coisa. Muita coisa estranha. Ué, na África do Sul, eu não sei se você sabe. E nunca passou mal? África do Sul, passei mal na Índia pra caramba. Fiquei 4 dias vomitando. Mas eu não sei se você sabe, foi um muito divertido. Na África do Sul tem uma série de viadinhos, que é o kudu, o springbok, a impala, e eles comem muito esses bichos lá. Eles são muito bons. Muito gostosa a carne. A carne é muito... Ela lembra... Não é rã, porque ela tem uma outra pegada, mas é uma carne branca deliciosa para comer. Então é muito bacana. Canguru. Canguru ando ali. É muito para Austrália. Você comeu canguru? Comi várias vezes. Tentei fazer na panela de pressão, mas não deu certo. Tentei fazer 2 vezes na panela de pressão. Ele pulou fora. Ele pulou fora. Porque é duro o bicho. Ele tem gordura. Então eu tentei. Eu falei, vou deixar 2 dias na panela de pressão, porque tudo que você coloca na panela de pressão, um dia fica bom. Minha mãe me ensinou isso lá de Tanabi. Aí eu tentei, mas não deu certo. Você cozinha, então? Tento. Não, mas eu faço alguns pratos, sim. Eu gosto. Uma saladinha eu faço bem, massa eu faço bem, churrasco eu me viro. Faço bem. Mas eu gosto, é prazeroso. E depois dessa experiência de 10 anos viajando países, o que aconteceu? Aí eu vim pro Brasil, né? Eu queria voltar, minha mãe, seus 80 anos, aí eu queria que meu filho tivesse convivência com a minha mãe. Acho que é super importante esse negócio de vó. Eu acho essas coisas de referência de vó e vô muito importante. Acho muito importante. Esse valor sólido de família. Aí eu queria voltar para o Brasil. E aí foi a hora que eu vim para um fundo de investimento, que eu queria lá, que tinha um projeto agro, eles não conheciam muito, falaram, preciso de um cara para desenvolver o projeto agro aqui. E aí foi que eu vim para tocar esse fundo por 4 anos. Foi muito boa experiência, muito bacana e diferente. Fundos de private equity geralmente são hostis demais. Eu acho que foi bacana. E aí eu encerro um ciclo para empreender, para começar a empreender. Luiz Paulo, você é um cara muito inteligente. Eu não sabia que você tinha toda essa experiência. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. Parabéns. Mas eu me divirto. Em todos eles eu me diverti muito. Não, é porque você inclusive tem uma humildade sincera que é para poucos, né? Porque quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Né? A gente chega nessa... Eu não sei que eu não sei. É impressionante. E aí foi que você entrou pro mundo da bebida? Aí eu entrei, mas eu sempre gostei... Ou eu pulei mais alguma parte? Eu sempre gostei de coquetelaria, bicho. Então eu acho coquetelaria um negócio maravilhoso, fabuloso. Sempre gostei. Sempre achei que a pessoa tem que ter um drink na vida. Eu acho que a coisa mais elegante do mundo é a pessoa que você está conversando com ela. Isso então não veio dos outros países também, de você ver muito isso? Veio. A Europa tem esse consumo de... Qual é o seu drink um pouquinho? É o Manhattan, é o Boulevardier, tem 1000 coisas deliciosas. Então eu sempre aproveitava para fazer isso. Gostava de cerveja, hoje eu tomo menos. E aí eu olhava essa coquetelaria. Eu falava, puta que legal, o cara usa um gelo diferente, o cara usa um negócio diferente. Eu falava, como é sutil essa coisa de gostar de um bom coquetel. E aí foi a hora quando eu voltei, tive a chance de olhar, a gente pode entrar agora nos negócios, mas a gente começa pelo tal do gelo. Tá? O grupo chama Small Bets e o grupo tem 3 negócios. Então, um dos negócios é gelo. Tá? Então a gente vende gelo. Toda vez que você vê aquele gelo quadrado, diamante,
Esfera, Collins no Brasil inteiro é nosso. São 8 fábricas espalhadas pelo Brasil. É seu? É seu. Tá, é um grupo, tá? Hoje sou o maioritário desse grupo, eu tenho alguns acionistas minoritários, tem os founders que entraram, mas eu sou maioritário e pretendo ser e continuar essa história aí por bastante tempo. Não, o seu gelo de diamante é incrível. Ó, se eu for no Joia... Você sabe que o B ali é um diamante, ó. Ah, eu vi. Tá bom, tá bom. Não, os gelos é uma história maravilhosa e ele nasce com um propósito, né? Você vai tomar bebidas ótimas, você não quer ela aguada. Se você pegar o teu gelo, os cubinhos e jogar em qualquer coisa, você acabou de fazer um suco do que seja. Gin tônico. Gin tônico você tem que mergulhar no gelo. Mergulhar, porque você quer sentir o gosto do gin. A última coisa que você quer na tua vida é receber o gosto do gin. Porque o gosto do gin com o zimbro ele é um pouco pesado, ele é um pouco estalante na sua língua. Agora, você vai tomar um belíssimo whisky. Você vai tomar um Bolivardia, vai tomar um Negroni. Você precisa tomar uma coisa que gela, não que água. Esse é o propósito que a gente cria. Então o seu gelo não água. Se você deixar, ele demora 1 hora para descongelar. Se você deixar 1 hora, ele vai fazer. Mas como você toma o teu primeiro drink na noite, num prazo de 4 a 8 minutos, esse é mais ou menos o teu primeiro drink da noite. Tranquilo. Vai estar o gelo inteirinho, você pode repor, que ainda está tranquilo. Então, esse foi o primeiro projeto. E como a gente descobriu esse projeto? Tinham algumas casas de São Paulo, tinha no Frank Bar, ali no Maxud, ele tinha uma sala chamada Ice Room. Nós não inventamos. Isso já existia na coquetelaria, necessidade de gelos diferentes. O que a gente fez? A gente sistematizou. A gente criou fábricas e trouxe a um custo que as pessoas poderiam comprar. Aí a gente começa a desenvolver esses gelos e as casas grandes, famosas, que na época era o Apotec, que aí vai surgir outro negócio nosso, um Guilhotina, o Tantan, são casas de coquetelaria clássica que olha o gelo e fala, uau, por favor, traga pra gente. E aí começa a nascer uma história a partir do gelo. Qual é a história? Aí, gelo, começa uma fábrica do gelo, né? Aí depois expandindo. Hoje é incrível as nossas capacidades, todas tomadas. Esse negócio do gelo é fabuloso. Toda vez que você vai num lugar no Brasil que tem gelo cubo, é o nosso gelo. Aí eu ia muito no Apotec na época, no Oscar Freire, onde eu tenho uma das pessoas que é meu sócio hoje, chamado Ale D'Agostinho. E o Ale fazia aqueles drinks maravilhosos. O Ale ganhou várias vezes o melhor comer e beber. Puto, o Ale é uma história linda de conhecimento de coquetelaria. Eu não conheço ele, sabia? O cara não tá desse, trabalhou no Spot, super paulistano. Você olha ele, tatuagem nos braços, hipster. Um cara muito legal, fez USP. Uma delícia de conversar, uma delícia. Super culto e trabalha muito bem. E o Ale fazia 2 garrafinhas, uma de Negroni, uma de Negroni Jerez. E ele deixava prontinhas as garrafinhas lindas e as garrafinhas acabavam no final da noite. Eu ia lá toda quinta-feira e as garrafinhas acabavam no final da noite. Aí eu chamei o Ale, nesse meio desse processo, falei, Ale, para que fazer garrafinhas, 20 garrafinhas, para 20 pessoas cada noite? Vamos fazer um projeto para 2.000, 3.000 pessoas. Eu acho que todo mundo tem o direito de conhecer uma coquetelaria pronta em casa. E o Ale fez um acordo comigo quando eu tive esse papo sério com ele. Topo com uma condição. Não vamos perder a qualidade. Vamos fazer a coisa top. Nunca pensamos em volume. A gente pensou em crescer, lógico, queremos aumentar, queremos que mais gente beba, mas sempre teve um princípio nosso meio idealista de você na sua casa tomar um baita drink. Você fala, pô, cheguei hoje, tô cansado, tô morto, pô, vou tomar um drink hoje de primeira. Que delícia que é meu dia. Sempre teve isso. Isso você vai fazer com qualidade. Você não vai fazer com uma coisa vagabunda. Tanto que você não lembra na sua cabeça de drinks de lata. Isso aí você não guarda um. Não vai expar da tua memória, porque você toma, geralmente a experiência é muito ruim. E a gente quis fazer uma coisa completamente diferente com os drinks mais famosos do mundo. Então pegar um Bolivardia, o Old Fashion, o Dry Martini, na época foi o Rabo de Galo, a gente escolheu o Rabo de Galo para Nossa, Rabo fazer. De Galo, eu lembro. Não, a gente tem uma baita gourmetizada nele, então tem uma calda de abacaxi. É uma delícia o Rabo de Galo, se tomar, você fica a tarde inteira tomando. Uma delícia, ele é mais forte porque a base Chama dele é Rabo de Galo mesmo? Rabo de Galo. Tá? A base dele é cachaça, então lógico que ele vai ser mais pesado que um Fitzgerald, que a base é gin, óbvio. Aí surgiu a APTK Spirits. Aí surge, a Apotec é o bar, a APTK é a simplificação, é a destilaria da onde nasce. O que significa Apotec? Farmácia em alemão. APTK vende Apotec, farmácia em alemão. Onde você encontra os elixirs. Então a APTK é? A APTK vende Apotec. Apotec significa farmácia em alemão. Ah, tá. APTK então significa... Tanto que você vai ver no mundo, você vai ver em Nova York, uma Apotec. Alguns lugares do mundo de bar, eles chamaram de Apotec. Entendi. Que é um nome gostoso de ouvir também.
Acho gostoso, acho a semântica dele gostoso, acho a fonética dele gostosa. É gostoso mesmo. É gostoso, Apotec. Apotec é gostoso, o nome gostoso. E aí virou a PTK Spirits. E daí... O Spirit, o que é? Spirits é bebida, álcool. Alma. Então vamos colocar alma nessa história. Puxa, legal. Você que deu o nome? Não, o vídeo é Apotec. Ah, Apotec. A gente só reduziu, porque eu queria que fosse... Não é um bar, a gente sempre fala, não é um bar. A pessoa fala, mas eu quero ir lá no bar. Você fala, leva o bar para tua casa. Pode levar o bar da tua casa, talvez da destilaria, mas não é isso. E a partir daí a gente vai crescendo o número de bebidas. Começamos a fazer as nossas bases, começamos a produzir o nosso gin. A gente queria um gin que tivesse elementos diferentes. Onde que é a fábrica? Em Sacramento, Minas Gerais. Nossa. É bem grande. É muito linda de ver a fábrica, porque tem um galpão muito gigante que a gente faz os envelhecimentos. Então hoje a gente está fazendo Negroni envelhecido em barrica de carvalho americano, as cachaças são envelhecidas. Então a gente trouxe o que a gente conhecia de coquetelaria para um lugar mais assim. E hoje você faz quantos tipos de bebidas? A gente tem 27 SK. Essa pergunta é certa? É, mas eu vou te explicar. Ela é certa, mas eu vou te complicar a resposta. A gente tem 3 linhas que a gente faz. Uma linha a gente chama de base. Então, eu quero fazer na minha casa o meu gin tônico. Me fornece o gin. Eu quero fornecer na casa o meu Negroni. A gente tem o Amaro, tem o Vermute, tem o gin. Tudo produzido pela gente. A gente não produz hoje bourbon e não produz saquê. O resto tudo a gente produz. Tem uma segunda linha que é os coquetéis. Bolivardier, Old Fashion, Fitzgerald, Cosmopolitan, que é uma delícia. Acabamos de lançar o Caju Amigo. Então, esses são os coquetéis. Tá aqui, ó, pessoal. É Pode filmar aqui, ó. Caju Amigo. Esse é o Caju. Adoro. Tá uma delícia. Puto, modéstia à parte, é uma paixão. E a última linha é o Battistini. Olha para mim hoje e fala, eu quero Battistini Sour. Uau. Eu quero Battistini Sour porque eu gosto de tomar uísque, mas eu quero uma pegadinha de madeira no fundo com isso. Faz um drink para mim. Você customiza. O Emiliano chamou, o Emiliano 20 anos, chama a gente, fala, eu só confio no Ale para desenvolver um projeto de 20 anos, chama o Cubo, faz um drink para mim. O Unique fala, faz um drink para mim. O Gourmet no Rio de Janeiro falou, eu quero um gin com pegada de notas japonesas. Então a gente fez um gin com lixia. Nossa, eu adoro lixia. Fantástico. Não, esse gin do Gourmet é fantástico. Não, lixia é incrível. Então nós começamos a brincar um pouco mais de especificação. Descer a linha, a cauda longa. Então, o nosso sonho de cauda longa. Qual que seria o nosso sonho de cauda longa? Vamos ver se a gente chegar lá um dia. Eu adoraria pegar o teu DNA, porque muito do gosto vem de DNA. Tá? É o tal do alho. Você vai ver todo mundo semita ou da Baixa Europa comendo alho. Quando você vai para um americano e dá alho, quase a totalidade do americano não gosta de alho. Mesma coisa com bebida. Mesma coisa. Tem as notas, tem alguns sabores que vêm mais de alguns locais. Tem gostos mais masculinos, gosto mais feminino. Não seria legal você me dar o DNA e eu cruzo com todos os DNAs e eu bolo a tua bebida perfeita? Eu quero. E eu dou pra tua... Essa é a nossa evolução. A gente tem que chegar lá uma hora. E a gente começou a mexer nisso, tá? O problema é que você precisa cruzar um banco de 30, 40 mil DNAs, que é o que a gente começa a sugerir para uma turminha muito legal fazer com a gente. Então eu vou medir teu gosto baseado no teu DNA. Eu vou medir ele, vou medir ele, vou medir... E aí eu cruzo isso com gosto. E eu começo a customizar o teu drink perfeito para você. Putz, meu. Esse é o nosso sonho. Esse é o nosso sonho. Fantástico. Vamos chegar, 5, 10 anos a gente chega. Por que tanto tempo? Porque precisa montar banco de dados. Eu preciso começar a te entrevistar e cruzar o teu lá, o CG, lá com o que você gosta. E começar a fazer isso. Enquanto eu não tiver isso, eu não consigo. Olha aí, gente. Quem faz startups é um bom negócio. Isso é um bom negócio. Super negócio. Super. Não é? Super. De você criar isso e, às vezes, com perguntas, sei lá, com algum... Como que chama quando você faz uma startup? Tem aqueles números lá, esqueci o nome. Algoritmos. Então. Os algoritmos. Esse ajudaria. Ajudaria, né? Bastante. Bom, chegou e nós vamos tomar. O caju, amigo. Me fala, o que tem aqui? Aí tem vodka, caju, pouquinho de limão, pouquinho de angostura, tá? Do que? Angostura. Angostura? Angostura é um tipo de um bitter, um amarguinho. Toma aí, toma e vê o que você... Qual é o teu sentimento? Tudo nosso é muito aromático, tá? Gente. 40% do gosto é no nariz, tá? Que gostoso, cara. Eu acho essa bebida uma delícia. Acho uma delícia. Acho que pro verão é quase imbatível. E aqui a gente resgata uma coisa, né, que é muito legal. Que é a história de Guilhermino dos Santos. Você sabe a história de Guilhermino dos Santos? Era o garçom do Pandoro e ele gostava de preparar essa bebida. E as pessoas perguntavam para ele, me manda aquele do caju, meu amigo. Me manda do caju, meu amigo. É assim que nasce
um caju amigo. E a gente é o primeiro a trazer isso aí. Que delícia. E resgatar. Mas é gostoso, né? Dá pra tomar feliz Muito. e contente. Saúde. Saúde, longa vida. Viu? Longa vida mesmo. Muito bom. Eu adoro. Caju amigo pra mim é o concurso. Isso aqui vai bom com feijoada. Vai, vamos harmonizar com alguns pratos. Feijoada. Feijoada vai bem. Salada vai espetacular. Uma salada. Salada, peixe branco. Ixi, eu acho que tem tanta coisa, meu. Mas ele harmoniza com a vida, tá? Então você pode tomar. É incrível! Você pode tomar ele, que é o melhor tempero dele E é a vida. coisa de álcool, assim, pra você ficar altinho, assim, alto, tá? Não, ele é muito baixo. É baixo? Ele é muito baixo. O dos nossos drinks todos, ele tem 17%. E quando você coloca gelo, ele cai para uns 10%. Então ele é um dos poucos drinks nossos que te permite a vida inteira de caju amigo. Nossa, que delícia isso. Esse te permite, assim, com tranquilidade navegar. Incrível. E é bonita a garrafa, né? A gente gosta de rótulo, eu tenho um carinho de fazer rótulo, dos aromas. Tem, né? Então a gente gosta de fazer isso. Isso é prazeroso, discutimos pra caramba os rótulos, o jeito, a cara, por quê, e vambora. E aí, Luiz Paulo, você estava comentando lá no começo da conversa, vamos fazer um drink para 2.000 pessoas. E hoje tá em quanto, hein? Não, hoje a gente produziu no mês passado 59 mil garrafas. Oh, parabéns. Então assim, incrível. não para. O Clube Med agora, todos os Clube Meds que você for ver, você vai encontrar as nossas bebidas. Nossa, em quanto tempo de 2.000 para 59? Foram 3 anos, foram 3 anos de luta, de crescendo sempre. Mas não é solução. A gente, Ricardo, qual é o problema? Quantos barmans muito competentes tem no Brasil? 300 a 500. Mesmo assim, Se tem 300 a 500 bartenders competentes... O que é um bartender competente? É um cara que sabe, que conhece as histórias dos drinks, que sabe harmonizar, que tem bom senso ao servir, que tem bom senso ao tratar as coisas e sabe, conhece coquetelaria profundamente. O que pode se combinar e o que não pode, e a coquetelaria clássica. Isso leva tempo. O Ale ficou 20 anos na frente do spot para pegar essa manha. Márcio Silva gasta na frente do Guilhotina 10, 15 anos. Todos esses vêm de história de 10, 20 anos. Não dá para você, em 2 anos, pegar isso daí. Você tem que ter autoconhecimento de tudo que você pode misturar. Então, considerando que você tem muito pouca gente e tem muita rotação nesse setor, a gente, de alguma forma, deu praticidade para locais terem esse tipo de coisa. Sensacional. Praticidade. Então, você vai pegar um drink agora e vai servir num copo para você ver na tua casa. E tudo bem, acabou. Você não precisa ser um gênio, você não precisa... Nada. A gente quer te oferecer uma experiência muito parecida com o que você tivesse num bar premium. Se aparecer uma grande empresa para te comprar, você vende? Eu tenho que ser realista. A gente fez isso com muita paixão. A gente quer longevidade. Tá? Agora, tudo tem preço na vida e a gente tem que saber o momento e o que ela agrega. Eu só não gostaria que ela se perdesse. Isso eu jamais abriria mão de perder uma história linda que está sendo criada. Se for para ser engolida, para não virar nada, porque gostamos das garrafas para distribuir junto com o que a gente tem, talvez não combine com o que a gente acredita. Agora, se for pessoas que falam, vamos continuar desenvolvendo uma coquetelaria linda para continuar essa experiência, talvez é outro tipo de conversa. Então tem um propósito, então. Tem que preservar o DNA. O propósito disso é a maior experiência. O que a gente brinca sempre com a PTK é a melhor experiência de coquetelaria pronta da sua vida. É isso que a gente quer. Você está aberto a investimentos, ao novo sócio? Então, a gente sempre teve aberto. Sempre teve gente que falou, quero participar. Agora precisa saber a característica, né? Se combina com o DNA, com essa cultura da empresa, como ele colabora. A gente sempre privilegiou as pessoas que colaboraram. Então, por exemplo, a gente tem uma pessoa hoje que chama Adriano Negrão. Adriano Negrão é o Head Supply da Alpargatas. Puta, o que ele entende de caminhão, ninguém entende no mundo. E ele foi Ambev 23 anos. Então, ele é um cara que ele senta e ele tem propriedade no que ele fala. Isso ajuda muito a gente. Então a gente acaba criando um conjunto de pessoas que nos ajudam. Qual o valor da empresa hoje? Você pode divulgar? Não. Ao redor de 180 milhões, 190 milhões. Tá. Isso é mais ou menos o... E é incrível, né? Porque você criou lojas no shopping Guatemi. Não, minto. Shopping Cidade Jardim. Isso. Como chama aquele shopping ali perto ali que tá perto do Oscar Freire? CJ Shops. Também ali. Onde mais você tá? Pátio Higienópolis. Pátio Higienópolis. Shopping Dourado. Shopping Dourado. Vila Lobos. Vila Lobos. Tamboré. Tamboré. Estamos em Curitiba, no Batel. Uhum.
Estamos no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro. Tá. Estamos no Rio Sul. Tá. Eu tenho certeza que eu estou esquecendo. Tenho certeza. Brasília, no Parque Shopping. 10 shoppings você tá. 10 shoppings. E assim, a sua Porto loja... Alegre também, desculpa. Então, 11 lugares. Então, e assim, é incrível porque são boutiques, né? Parece uma Hermès, parece uma loja... Você criou o creme de la creme de drinks, assim, né? De cutelaria, A né? gente quis fazer uma experiência lá. Você chega lá, tem algumas coisas que você gostaria que vocês reparassem. Todos os vendedores têm tatuagem. Nós não contratamos vendedores sem tatuagem. Então, todos os vendedores têm tatuagem. Resgatar um pouco do conceito do bartender. Olha aí, gente, quem tá tatuagem, mande o currículo pro Luiz Paulo. Vai estar tocando jazz. Então, toda vez que você entrar dentro de uma loja, você vai estar escutando um Dave Brubeck, Miles Davis, alguma coisa assim, você vai estar ouvindo lá. Você pode beber de graça na loja. Quero passar a tarde experimentando drinks. Porque tem um conceito ali que a gente se importa muito. No Brasil, muita gente ainda olha, mesmo o Negroni que está na moda hoje, ele olha e faz assim, você gostaria de servir um Negroni? Ele olha assim com aquele olhinho, com aquela interrogação de será que faz sentido ou não? E a gente gosta de contar as histórias. Fala, olha, o Negroni é uma porção, vai metade de um gin, metade de um Amaro, o nosso chama Círculo Rosso, e vai uma metade, vai um outro elemento, vai um vermute, e a gente explicar essa composição, um terço, um terço e um terço, é uma delícia. Pegou o Fitzgerald, falou, Fitzgerald é a base é gin, a gente mistura com limão e forma isso. Como que é o Cosmopolitan? A base é vodka, a gente vai misturar com suco de cranberry, um pouco de angostura e vai criar esse tipo de drink. É muito legal, é uma imersão com a gente. E o que a gente brinca é o seguinte, depois dali que ele vá num ótimo bar e fala, eu quero tomar um Cosmopolitan, fala, pô, tomei um mais gostoso que o de vocês, eu tomei um que falta isso. Pô, que delícia, trouxemos alguém pra coquetelaria. Sim. Melhoramos a vida dele, pô, agora ele tá com a gente. Legal. Então, essa jornada a gente não abre mão, acho genial. E pra fazer isso só com experiência, não dá. Não dá. Sensacional. É a primeira loja de coquetelaria do mundo, tá? Não existe isso. É a primeira? Se você for para Singapura, se você for para Nova York, não existe loja de coquetelaria. Você tem empórios que vendem vinho e, por acaso, tem as suas garrafas de uísque. Agora, loja de coquetelaria no mundo é a primeira. Parabéns. Nunca foi feito Luiz, isso. que história linda. Mas tem que ser muito louco para montar as coisas dessas. Porque quando você monta, você não tem a mínima ideia do resultado. Mas olha onde você chegou. Tudo bem, tá andando, graças a Deus tá indo certo. Mas, pelo amor de Deus, no começo, quando a gente olhava aquilo, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? A gente não montou mais do mesmo. A gente não tem gente. Mas dá pra sentir você conversando que você tem muito pé no chão. Tem, mas não tem um componente do empreendedor que não adianta. Tem um risk taker do empreendedor que mesmo quando ele monta uma loja de algo convencional, ele está arriscando, ele não conhece o shopping, ele não sabe se aquele produto vai funcionar direito. E tem uma beleza nisso, né? Que pode às vezes dar certo, pode dar errado. Nossa história está dando certo, mas putz grila, né? Quanta gente apanhou aí. Luiz Paulo, e qual é o seu drink preferido? Eu amo o Fitzgerald. Eu amo. Eu acho o Fitz, pra mim, é um negócio de louco. Sempre tomei Fitz. Eu amo. Acho Fitzgerald. É fino, é um drink educado, é um drink legal, um drink que dá pra você tomar na noite inteira. É uma delícia. Melhor que Caju, amigo? É diferente a ocasião. O Fitz é meu drink que anda no mundo. O Caju eu não vou encontrar em Nova York. O Fitz eu encontro em Nova York. Então o Fitz virou minha bebida. Fitz você anda no mundo, você anda em Singapura, você anda em alguns bares, você anda no Savoy, em Londres, você vai encontrar um belo Fitz. Como eu digo, eu comecei a entrevista falando isso, termino falando isso. Nada é mais elegante de uma pessoa quando você pergunta qual é o seu drink. E o cara fala, eu no mundo inteiro tomo Manhattan. Não significa que ele só precisa tomar aquele drink, mas é muito... Você olha, tem história atrás quando uma pessoa fala isso. Tem história, porque ela foi em vários lugares, porque ela queria saber, então ela quer comparar o mundo dela através de coquetelaria. É muito legal isso. Legal mesmo. Luiz, eu vou te fazer umas perguntas aqui, você vai me falar algumas palavras e você vai me falar o que elas representam para você. Tá bom? Tá bom? Filhos. É muito importante, é a perpetuidade de algumas coisas que eu acredito. Avós. Falei já desse negócio, eu acho que a avó é referência. Eu tive ótimas memórias de avô e vó. Inclusive, tomei um monte de palmada da minha avó. Então, eu tenho ótima referência. O que você está achando da sociedade atual? Em mutação, mas eu sempre acreditei no embrace the new, abraço o novo. O novo vem do jeito diferente, vem com coisas que a gente não gosta, vem com coisas legais, mas eu acho que o saldo
a evolução. Eu vejo um jovem hoje muito mais preocupado com o mundo, eu vejo uma diversidade hoje, uma tolerância muito maior. Tem outras coisas que foram deixadas? Tem. Mas o novo é gostoso e vem, e tudo bem. Guerras? Não, acho que ninguém gosta de guerra, não. Só for maluco da cabeça. Só que eu acho a natureza do homem violenta. Eu acho a evolução do homem desde o período neolítico, paleolítico, perto do zero. Eu acho que a evolução da raça humana perto do zero. A gente ensina, sob algumas condições a gente regressa. A gente volta no período paleolítico. Então, guerra vai ser inata do ser humano. Não vai baixar a guerra. O que você acha da internet? Eu acho uma maravilha de conectar com as pessoas. Tem aqueles dois lados, né? Eu gosto de algumas pessoas que falam, ela deu voz aos imbecis. Eu acho que tem esse lado. Mas tem um outro lado delicioso, pô. Eu tô brincando muito com inteligência artificial. Eu nunca falei tanto. Então, outro dia eu estava na frente do museu, eu abri meu negocinho de inteligência artificial e perguntei que quadro que eu deveria ver. Ela me deu 2 quadros, falou, veja isso, contou a história dos artistas, falou, vai lá e vai curtir. Pô, que coisa mais gostosa no mundo que você entrar num museu. Qual foi o museu? Entrei no MASP, que eu queria mostrar com meu filho, ficou os dois falando assim, olha, qual que é a gente brincando no MASP. Que legal. Ele falou, achei genial. Faz pouco tempo. Livros? Eu acho que não dá para passar na vida sem ler Dostoiévski. Eu acho que o cara que não leu Dostoiévski, ele não viveu. Dá para falar desta força. Nossa, que sério isso. Gabriel, eu também acho. Eu acho que quem não leu Crime e Castigo, é bom começar a ler. Gabriel Garcia Marques, eu acho que tem um peso violento na vida das pessoas. Sou um rodrigano, acho que sem Nelson Rodrigues não existe literatura. Para mim, o maior pensador brasileiro, by far, by distância, Nelson Rodrigues, eu acho genial. E o Saramago, eu acho, apesar de o jeito de escrever dele, que não tem ponto, não tem vírgula, eu acho de uma sacada, pô. Eu peguei agora o Intermitências da Morte faz pouco tempo. Imagina uma cidade que você acorda que ninguém morre mais. E ele brinca com isso, como ele brincou com o ensaio sobre a cegueira, como ele brinca com o ensaio de Jesus Cristo, o Evangelho segundo Jesus Cristo. É muito. Caim é um baita no livro. Então ele é muito bom. Acho que esses 4 você não pode passar imune a eles. Se você passou imune a eles, eu tenho certeza que você perdeu um pouco da sua vida. Caramba. Tá. Casamento. Eu separei, fui casado, eu separei. É muito bom ter alguém na jornada de caminhar. Hoje eu namoro uma pessoa, sou super contente com ela. Tomara que a gente sempre torço para as pessoas pelo amor e pela preservação. Tem que tomar um cuidado para casamento não ser igual à família e tem que tomar cuidado para não ter acomodação. Mas desde que os casais juntos se renovem e se reinventem, pô, que bom, torço para todos darem certo. Você trabalha muito, né? Eu acompanho você está sempre focado no negócio, de como fazer isso, fazer aquilo. Você tem algum hobby? Não, eu adoro ler, para mim é um baita no hobby delicioso. Adoro jogar, jogo tênis e golfe. Golfe me faz um bem de andar uma delícia andar na grama. Delícia. O que você não faria de novo? O que eu não faria de novo? Acho que tem tanta coisa que eu não faria, fiz tantos erros, meu, que eu não faria de novo. Tô pensando comigo, engraçado, a minha vida foi muito útil até agora. É difícil falar isso, essa frase, mas minha vida foi muito útil. Só que, de novo, eu não faria... Não iria, na Índia eu não voltaria. Não quero mais voltar para a Índia. Pronto, a Índia foi bom para mim. Visitei 2 vezes, não visitei mais, 4 vezes. Acho que eu já conheci o que eu precisava conhecer. Então, não voltaria nem para o oeste da África. Tá bom, conheci e cruzar. Eu adoraria ver esse pessoal em outros locais, mas não nos mesmos locais. Tá. O que você aprendeu dos seus pais? Eu aprendi um monte de coisa, mas eu acho que a integridade, acho que é um valor muito grande para meu pai. Minha mãe sempre garra, ela me impregnava de falar assim, ó, essa frase, o conhecimento vai te levar a um lugar, é a única vantagem competitiva é conhecimento. A única, mais besteirada, mas é tudo. Então só conhecimento vai te dar diferenciação. E quais são as suas dicas de sucesso para o pessoal que está nos assistindo? Dica de sucesso? Eu acho que cada um tem um caminho tão específico. Eu só acho que e o sucesso criou-se uma ilusão nesse mercado um pouco capitalista de sucesso tem a ver com dinheiro. E não tem nada a ver com dinheiro. Mas tem a ver com realizações profissionais. E cada um tem uma forma. Às vezes a pessoa é exitosa. Uma esposa morando num lugar sensacional. Sensacional, eu estou falando num canto gostoso e ali. Então o conceito de sucesso para mim foi mudando ao longo do tempo. Mas eu acho que fazer coisas saborosas com pessoas bem-humoradas e focando em realizações
Eu acho que vai ser, eu acho que é uma receita de sucesso. Então, focando, quer fazer uma ONG com pessoas. Eu não abriria a mão do sucesso de pessoas bem-humoradas. Eu não abriria. É muito chato conviver com gente mal-humorada. É muito, é a pior coisa do mundo. Então, nesse caminho de sucesso, que tiver um pouco de sorriso e diversão, eu acho que já vai. Você já ganhou alguma coisa nessa trajetória de sucesso. Iria mais por essa lado. Luiz Paulo, muito obrigado. Foi uma honra, querido, estar aqui com você hoje. E aprender, né? Hoje você deu uma aula de MB aqui para todos. Muito obrigado. Então, Ricardo, honra é minha. Valeu, queridão. Muito legal. Obrigado. Você é super carinhoso. Obrigado. E tomara você de vida e use um pouco esse conteúdo para gente, para inspirar curiosidades e tudo. E fica à vontade. Quem tiver vontade, quiser conversar mais, sempre aberto. Sempre aberto. Obrigado, pessoal. Beijo. Beijo.